Olá pessoal, eu sou a Artênia, colaboradora do IRPA e atuo no projeto Bahia Produtiva. O tema da nossa videoaula de hoje é a alimentação e a sua influência no preço de venda. A gente vai ver nessa aula os seguintes tópicos: a importância da alimentação na nossa criação de animais e como essa alimentação ela pode influenciar o preço de venda, para a gente ganhar mais, ou como que ela influencia, que acaba fazendo com que a gente ganhe menos do que esperado, que é no caso o nosso resultado financeiro. E aí a gente precisa entender que a alimentação ela é extremamente importante, ou seja, ela é fundamental dentro de uma criação, porque ela vai garantir a sobrevivência do animal, também vai garantir que esse animal ele consiga fazer coisas como caminhar, que é a manutenção, então caminhar, respirar, comer e beber água. Essas coisas são consideradas manutenção da vida daquele animal, e é a alimentação que garante isso. Como também ela é importante para o desenvolvimento desse animal, então ele nasce e para ele crescer ele precisa estar bem alimentado. E aí, para tentar exemplificar o quão importante é essa alimentação para o animal, eu trouxe uma imagem, que é uma imagem de um barril, e que ela mostra o seguinte: quando a gente tem tábuas diferentes e a gente quer colocar água nesse barril, ela vai acabar derramando, porque a gente tem níveis diferentes ali de tábua, que acaba gerando uma deficiência nesse barril. E isso funciona da mesma maneira para um animal. Então a gente vai alimentar esse animal, a gente vai dar nutrientes para ele. Só que quando a gente dá um nutriente em uma quantidade menor do que o animal precisa, ele acaba tendo algum tipo de deficiência, e essa deficiência em algumas situações vai causar doenças e que pode levar à morte do animal, ou então pode levar em situações em que o animal não consegue se reproduzir, e aí a gente não vai ter produtos, não vai ter crias para comercializar. E aí a gente encontra esses nutrientes nas plantas, na forragem. Por exemplo, a leucena, que é uma planta adaptada à nossa região, não precisa de tanta água para o seu plantio, né, para o seu crescimento. Nela a gente encontra proteína, então a leucena ela é uma fonte de proteína. Energia a gente pode encontrar na mandioca, a gente pode encontrar no mandacaru. Então, quando a gente fornece mandioca, mandacaru, a gente está fornecendo, ou a palma, a gente está fornecendo também energia para esse animal. E outros nutrientes, como os minerais, a gente vai encontrar no sal mineral. E a vitamina a gente pode encontrar no sal vitamínico, que a gente faz com plantas da caatinga e é utilizado e é fornecido aos animais para o consumo deles. Esses nutrientes, a gente não pode achar que a alimentação é dada de qualquer jeito, que ela não é importante, porque cada nutriente desse, ele tem uma função no corpo do animal, então ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, a proteína, ela é responsável pela carne, pela criação da carne no corpo do animal. Então, se o animal tem mais carne, significa que ele comeu melhor, que ele comeu mais proteína. E aí a proteína ela também é importante para o leite, porque o leite ele é rico em proteína, já que ele vai ser fonte de alimento para a cria. Então, se a gente não tem proteína para produzir o leite, a matriz não vai ter como alimentar a sua cria, e aí a gente vai ter animais muito pequenininhos, que para crescer e recuperar seu peso vai dar muito trabalho, ou eles vão acabar nem recuperando esse peso, e aí a gente vai acabar vendendo esse animal por um preço muito baixo. A gente falou da proteína, então a energia. O que a energia faz? A energia é extremamente importante para a questão da manutenção desse animal, para que ele consiga caminhar, para ir buscar o alimento, para beber água, para que ele consiga respirar. A energia ela é importante. Então a gente não pode ficar achando que a alimentação, não vou me importar com a alimentação e acabar fornecendo alimentos de péssima qualidade. A alimentação é sim importante, e cada nutriente presente no alimento, ele tem uma função importante no organismo do animal, no corpo do animal. E aí a gente tem as vitaminas, que as vitaminas elas vão ajudar na imunidade desse animal. E a imunidade ela é como se fosse uma capa de proteção que cobre o animal contra doenças. Então, quanto mais forte for essa capa, mais imune é esse animal e mais difícil vai ser ele ficar doente.
Quanto mais fraca for essa capa, mais fácil vai ser esse animal ficar doente e em algumas situações ele pode até morrer quando a doença é muito grave. E a gente tem também os minerais que estão presentes ali no corpo do animal e que têm funções relevantes, como é o caso do cálcio, que está presente nos ossos. Então, se a matriz, se a mãe não tem cálcio suficiente no corpo dela, para que ela passe esse cálcio para a cria, quando a cria ainda é febre, está lá na barriga, essa cria não vai conseguir desenvolver os ossos de maneira correta, e aí a gente pode ter animais com problemas de esqueleto, problemas aleijados, com alguma deformidade nos ossos. E esse cálcio também, a gente precisa fornecer essa matriz porque ele vai estar presente no leite. Então a cria vai receber o cálcio da mãe através do leite, e esse cálcio que ela vai receber vai ajudar ela no crescimento dos ossos para quando ela se tornar um animal adulto, e aí com carne suficiente para que a gente possa vendê-lo. E os efeitos negativos, então, da alimentação de má qualidade, com a alimentação quando ela não é fornecida na quantidade adequada. A gente tem a perda de peso, e a gente lembra o seguinte: a gente precisa vender o animal com um peso bom, né? Porque ele precisa ter um rendimento de carcaça, ele precisa ter uma boa quantidade de carne. E aí essa perda de peso vai acabar afetando lá no preço final. Animais mais leves têm um preço menor, animais mais pesados têm um preço maior. Vai também gerar a diminuição da proteção do animal contra doenças, então vai baixar a imunidade dele e vai ser mais fácil ele ter doença. Lembre sempre que animais doentes, ou eles não podem ser vendidos, ou eles ficam muito magros, que aí também a gente ganha pouco dinheiro com a venda deles. E aí outro problema que a gente tem, outro efeito negativo, é a baixa produtividade. Imagine da seguinte maneira, que uma cabra que ela esteja muito magra, que ela não tenha uma condição de magreza, não vai deixar com que ela tenha filhotes, que ela tenha crias, que são as crias que a gente vai vender. Então, animais magros não entram no cio, que não se reproduzem, que não geram filhos, que é o que a gente vai vender. Isso seria uma baixa produtividade para a gente. Assim também como um baixo peso na hora da venda, que acaba gerando um preço menor, um retorno menor. E aí isso tudo leva a prejuízo. Seja prejuízo porque o nosso retorno financeiro é menor porque a gente está vendendo animais com baixo peso, seja porque a gente perdeu animais, as matrizes morreram, ou então teve aborto. Isso tudo é prejuízo e está relacionado, na maioria das vezes, à alimentação. Então lembre sempre, matrizes mal alimentadas, elas vão sofrer mais abortos. E aí a gente vai ter prejuízo porque não vamos ter produtos para venda. E aí agora eu vou falar para vocês 3 maneiras que eu gostaria de destacar aqui, que a alimentação ela pode influenciar no preço da venda. E a primeira delas é a redução na produção, ou seja, aquela perda de crias que eu estava falando, a gente vai ter menos produtos para ser comercializados. E aqui eu quero mostrar para vocês 3 fotos diferentes. Na primeira foto a gente tem um animal chamado animal puro osso, ou é um PO. Esse animal ele não tem condição nenhuma, se ele for uma matriz, ele não tem condição nenhuma de gerar uma cria. Primeiro que ele não vai entrar no cio, porque o corpo dele não suportaria um feto. Segundo que se chegasse a emprenhar, haveria um aborto ali, porque essa matriz ela já não tem condições de mal se manter viva, veja lá, ter uma cria. E aí isso também vale para os machos, que numa condição de extrema magreza ele também não vai conseguir cobrir uma fêmea. Na segunda imagem a gente tem o animal numa condição chamada pode melhorar. Não é aquele animal que está nem muito magro, mas também não está na condição ideal. Nessa condição de pode melhorar, que é o PM, esse animal ele vai ser coberto, provavelmente vai entrar no cio, e aí vai gerar uma cria ali, só que a gente vai precisar ter muito cuidado com essa matriz. Porque se ela chegar a emprenhar, ela pode ter um aborto por falta de nutrientes, por falta de alimentação, ou também ela pode ter um filhote muito magro, com peso de nascimento bem abaixo
da média geral. E aí, para a gente recuperar esse peso durante a vida desse animal, a gente vai gastar muito, vai dar muito trabalho. Então, é sempre interessante que a gente tenha animais com bom peso ao nascimento. E também outra coisa que é importante é que uma fêmea numa condição dessa, que ela emprenhe, quando ela chegar a parir, pode ser que ela tenha problemas e acabe morrendo, porque ela vai dar tanto nutriente para a cria, via leite, via até o crescimento desse feto, que ela vai acabar ficando muito magra, sem energia nenhuma e pode vir a morrer, porque ela não consegue nem se mover para ir se alimentar. Então a gente pensa que numa condição de pode melhorar, a gente tem dois cenários. Ou a matriz pode morrer porque ela não tem condições de se manter viva e buscar alimento para repor suas energias, ou a cria pode ter um peso muito baixo que vai dar trabalho para a gente recuperar esse peso e na hora da venda, para a venda. E na terceira imagem a gente tem um animal que é um PC, ele está pronto para cruza. No caso desse, tanto o macho, ele está bem fisiologicamente, ele está nutrido para ele cobrir o máximo de fêmeas que ele puder, como também a matriz que vai ser coberta por esse macho, ela vai ter condições de gerar cria de forma adequada. Essa cria vai nascer com um peso bom de venda e aí a gente não vai precisar se preocupar com aquela recuperação de peso ao longo da vida do animal. E também a gente não vai precisar se preocupar tanto com a condição dela após o parto, porque ela já vai ter nutrientes suficientes em seu corpo para se manter e também manter o filhote. E isso vai resultar, o que isso resulta, principalmente para a gente? Ele resulta no aumento do custo. Imagine, quanto menos animais eu tenho para vender, maior vai ser o meu custo. Pense da seguinte maneira, imagine que você precisou de alguma maneira comprar alimento para as suas 10 matrizes. E aí você estava esperando 10 crias para vender essas 10 crias e tirar o seu dinheiro do alimento. Só que aí, por algum motivo, as suas matrizes estavam tão mal alimentadas que elas não conseguiram levar a gestação adiante e aí você teve aborto em 5 dessas matrizes. Então já perdeu 5 crias e ficou só com 5. Então o fato de você ter comprado alimento para alimentar essas 10 matrizes, você já aumentou o seu custo de produção. E aí, como você agora só tem 5 animais para vender, então o seu retorno financeiro vai lá para baixo, porque você precisa recuperar o preço, o valor investido na compra de alimentos para suas 10 matrizes. E aí uma outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, um outro ponto de influência muito forte no preço da venda é a condição de carcaça, que é a qualidade da nossa carcaça. Vejam nessa foto que a gente tem 5 tipos de carcaça diferentes, que a gente vai do 1, que é uma carcaça não desejável, até o 5, que é uma carcaça muito desejável. Na condição do 5, os compradores vão pagar muito mais por essa carcaça, que é uma carcaça que tem uma quantidade de gordura que é desejável tanto para eles, porque vai gerar uma proteção no momento da refrigeração após o abate, como também é algo desejável pelos clientes finais, pelos consumidores finais, que é uma quantidade de gordura um pouquinho maior para deixar a carne um pouco mais suculenta. E aí no outro extremo a gente tem a imagem número 1, que é uma carcaça com baixa quantidade de gordura e que além disso ela é muito pequena e a deposição de músculo, de carne ali, ela é muito pouca. A gente consegue observar a conformidade ali da parte final do animal, essa parte posterior do animal, que a gente mal vê carne ali, a gente vê praticamente o esqueleto do animal inteiro. Então essa é uma carcaça que ela é considerada não desejável. Quanto menos desejável for a sua carcaça, menos vai ser o valor que você vai receber por ela, porque não há tanto interesse nesse tipo de produto. Então, quanto mais próximo de 5, melhor você vai receber, e quanto mais próximo de 1, pior você vai receber, porque não é desejável. É importante lembrar aqui que o que as pessoas esperam, os compradores esperam? Esperam carcaças com boa deposição de gordura para gerar proteção e também carcaças com maior deposição de músculo, de carne,
porque isso vai aumentar o rendimento dessa carcaça, vai gerar mais produtos cárneos. Eles vão conseguir fatiar melhor essa carcaça e vender para o consumidor final. E aí eu só preciso ressaltar aqui para vocês o seguinte: eu estou falando aqui em deposição de gordura, mas eu não quero dizer isso para animais velhos, tá? Porque a deposição de gordura em animais velhos ela é outra, ela não é nada desejável pro comércio. Então, não pense aqui, pense sempre, eu preciso alimentar bem o meu animal para que ele consiga depositar carne e depositar gordura de proteção na carcaça dele. É isso que eu preciso fazer. Não necessariamente eu preciso deixar esse animal envelhecer 3, 4, 5 anos na minha propriedade para que aí eu consiga vender esse animal. Animais velhos, eles não são tão desejáveis para o comércio. Outra coisa aqui também, outra imagem que eu quero mostrar a vocês, essa segunda imagem, em que ela mostra 2 pedaços de carne. O pedaço de carne da esquerda, ele é uma carne que ela tem uma quantidade menor de gordura. Provavelmente, e eu estou falando quantidade menor de gordura no sentido entre as fibras, nessa parte vermelhinha da carne, onde está o músculo. Provavelmente essa carne, esse corte, ele é de uma carcaça 3 para 2, quem sabe no 4. E aí ela não é, o preço que o cliente paga por ela não é tão alto. Porque ela não tem uma boa suculência, a maciez dela também já não é tão interessante. Por outro lado, na imagem da direita, eu tenho uma carne que ela tem uma gordura chamada gordura de marmoreio, que é essa gordura entre as fibras, que é essa gordura presente nessa parte vermelha dos músculos. E essa gordura de marmoreio, a gente só consegue ela com uma boa alimentação. Então a gente precisa alimentar muito bem para a gente conseguir ela. Não é animais velhos que vai ter essa gordura, tá? E o cliente paga muito mais caro por esse tipo de carne, porque é uma carne que, por ela ter essa gordura no meio das fibras da parte vermelha, ela tem uma suculência muito maior e uma maciez também maior. Então é algo valorizado pelo mercado. Quanto mais valorizado for o produto, maior vai ser o preço de venda dele e melhor vai ser o retorno financeiro. Um terceiro ponto de destaque é a diminuição do retorno financeiro, que a gente precisa pensar da seguinte maneira: a alimentação é extremamente importante, só que quando a gente compra ela tem um custo alto de produção. Ela chega a ser 60% do nosso custo de produção, então a gente precisa diminuir o custo com a nossa alimentação para que a gente consiga aumentar o nosso retorno financeiro. Imagine que vocês estão vendendo um bode a R$120 e desses R$120, 60% desse valor foi só comprando alimentação para ele. Então R$72 foi só de alimentação. O que eu fico no final? Eu fico com R$48. Deu para visualizar? E aí funciona também da mesma maneira para galinhas. Pense numa galinha caipira que você está vendendo a R$25. Desse dinheiro, R$15 foi só para compra de alimentação. O seu lucro, o que ficou ali para você, que a gente nem pode chamar assim de lucro, é R$10. Então, como que eu inverto isso? Como que eu diminuo o meu custo com a alimentação e aumento o meu retorno financeiro? É através da redução dos custos com a alimentação. Então, se eu produzo meu próprio alimento, se eu compro menos alimento de fora, eu posso reduzir ali o meu valor, o meu custo de alimentação para R$5, por exemplo, e aí eu tenho um retorno financeiro na galinha de R$20, que seria muito melhor. A mesma coisa funciona para o bode. Imagine aí, ao invés de ter um retorno de R$48, você tem um retorno de R$100, porque você produziu o seu alimento, só precisou gastar ali R$20 com a compra de um sal mineral, para fazer o seu próprio sal mineral ou o seu sal vermífugo. Então são essas coisas, esses ajustes que a gente precisa pensar. Não é simplesmente olhar para esses números e falar: nossa, não vou vender mais, não vou criar mais bicho. Não é assim. É olhar para esses números e pensar: o que eu posso fazer para diminuir o meu custo de produção? E aí começar a colocar isso em prática. E uma das sugestões aqui do que pode ser feito para reduzir o custo com o alimento é produzir o seu próprio alimento. Isso é possível a gente na Caatinga fazer isso.
já que a gente tem uma boa quantidade de plantas da caatinga, que são plantas forrageiras, que podem ser fornecidas para alimentação animal. Então a gente pode usar essas fontes regionais para produzir alimento e ter tanto alimento de qualidade, como também em quantidade suficiente para alimentar a nossa criação, o nosso rebanho. Pense sempre que durante uma época do ano a gente tem a caatinga verde, então o animal pode ir lá na caatinga e buscar o seu próprio alimento. Só que a gente tem outra época do ano que é a época da seca, a época da escassez de alimento. Então a caatinga já não é suficiente para alimentar o nosso animal. A gente precisa fornecer alimentos. E aí esse alimento a gente não deve comprar, ou pelo menos evitar comprá-lo e buscar sempre produzir, porque com a produção eu reduzo o meu custo de produção e aumento o meu retorno financeiro. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês podem mandar no e-mail do IRPA, que é irpa@irpa.org, ou então nas redes sociais da instituição. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.